Hoje é a segunda mensagem da série Ser Família, Ser Igreja, ou Ser Igreja e Ser Família. A primeira mensagem, eu sempre vou fazer isso de hoje em diante, a primeira mensagem da série, ela teve como título A Imagem e Semelhança de um Deus Plural. E sobre o que é que nós falamos, o que é que foi abordado nessa primeira mensagem da série? Nós trabalhamos em base de 3 tópicos, e o primeiro deles foi o seguinte: que embora o cristianismo seja uma religião monoteísta, e nós sirvamos apenas um Deus, o nosso Deus se manifesta em 3 formas diferentes. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E quando a Escritura propõe que eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ela não está se restringindo ao aspecto da nossa fisionomia, mas ela está nos levando a uma compreensão um pouco mais acentuada. A compreensão de que assim como Deus, o Deus que nós servimos, vive em comunidade, vive em família, é esperado que eu e você também vivamos em família, amém? Mas o segundo ponto é que toda família tem suas tradições, toda família tem os seus comportamentos. Uma família, ela dedica tempo, tendo em vista fortalecer os relacionamentos, mas uma família também passa por dificuldades. Eu sei que existe essa suposição de que há um modelo de família perfeito, mas eu acredito que não existem famílias perfeitas, existem famílias saudáveis. E famílias saudáveis passam por dificuldades. Mas, em terceiro lugar, dentro desse segundo ponto, nós acreditamos que na cultura da nossa família, nós estamos comprometidos em investir na próxima geração, amém? Mas, em terceiro lugar, nós falamos que o princípio da queda que foi visto lá no Éden, se deu pelo seguinte motivo: se deu pelo fato do homem e da mulher terem deixado de enxergar Deus como seu Senhor. Eles passaram a se relacionar com Deus apenas como seu Criador, apenas como aquele que realiza os seus desejos, as suas vontades. Mas a única maneira de nós sermos um é quando nós tivermos Deus como Senhor e o Salvador das nossas vidas, amém? E tendo lançado mão desse plano de fundo, hoje nós vamos falar sobre unidade na diversidade. Unidade na diversidade. E nós podemos observar que, à luz da Escritura, o ser humano, ele não foi criado para o isolamento. Assim como eu acabei de dizer, o Deus que nós servimos nos criou à sua imagem e semelhança. A palavra de Deus fala no Salmo 14, que a eternidade ela foi plantada no coração do homem. E a eternidade nada mais fala daquilo que é um atributo, daquilo que é inerente, daquilo que compõe a natureza de Deus. Então, o Deus que nos criou a sua imagem e semelhança, inseriu a sua natureza, inseriu o seu DNA em nós. Diga-se de passagem, reiterando isso, imagem e semelhança remete a essa compreensão de se viver de maneira familiar, de se viver em família. Logo, por consequência, isso é da vontade de Deus que eu e você vivamos em comunidade. Por consequência disso, você vai perceber que todo ser humano tem a necessidade de viver e de constituir família. A palavra de Deus fala no Salmo 68, verso 6, o seguinte: que ele faz do solitário, faz com que o solitário, ele mora em família. Eu não sei se você já parou para avaliar, para ponderar sobre isso, mas a criação das redes sociais compõe um dos maiores adventos, avanços tecnológicos do planeta. Só que a criação das redes sociais tem em vista a interação, a aproximação, a conexão de pessoas, é verdade ou não é? Todavia, infelizmente, essa inovação, ela produziu um efeito rebote. Onde eu quero chegar? Porque ao invés das pessoas se aproximarem, elas na verdade foi se distanciar. As pessoas fizeram questão de viver no isolamento. Aonde eu quero chegar?
As pessoas substituíram os relacionamentos e os vínculos interpessoais pelo relacionamento digital, mecânico. Hoje em dia a gente fica brincando. Antigamente tinha que brigar para o menino sair da rua, para o menino deixar de brincar na rua. Hoje em dia é o contrário, você tem que tomar o smartphone da mão dele e falar: menino, vai brincar na rua, vai arrancar o dedão do pé, tampo do dedo, vai fazer alguma coisa, vai brincar de peão. Peão é de comer e de passar no cabelo, não sabe. Deixa eu te dizer algo, se nós pegássemos um pássaro e colocássemos ele debaixo da água, e pegássemos um peixe e o colocássemos sobre uma árvore, o que é que iria acontecer naturalmente falando? Ambos iriam morrer. Por quê? Porque eles foram colocados fora do seu habitat natural. Mas o mesmo acontece com o ser humano quando ele é posto em isolamento. A palavra de Deus fala em Gênesis capítulo 2, versículo 18 o seguinte: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma varoa que lhe seja à altura. Eu sei que a gente analisa a grosso modo em um aspecto literal esse texto, mas eu queria me deter a primeira porção dele, que não é da vontade de Deus que eu e você vivamos sós. Não é que eu e você vivamos o sós, mas para que nós vivamos o nós. Porque quando nós estamos juntos, quando nós vivemos em comunidade, o poder de Deus se manifesta, a edificação da igreja acontece. E o primeiro ponto dessa mensagem aqui é o seguinte: ninguém realizou uma grande obra sozinho. Ninguém nunca realizou um grande feito sozinho. Sempre houve, em pequena ou grande contribuição, o auxílio de alguém. E eu queria ler uma porção da palavra de Deus que se encontra em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. A palavra de Deus diz assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado, o telhado, no ponto correspondente ao que Jesus estava. Então eles fizeram uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Preste atenção: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que ele fala dessa maneira? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo o espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. A gente percebe, eu até fiz questão de frisar, que o que chama a atenção de Jesus não é a atitude do paralítico, mas é a atitude daqueles que estavam com o paralítico. Cá entre nós, se dependesse da iniciativa e da capacidade daquele paralítico que estava em Cafarnaum para ser curado, ele nunca conseguiria ser curado. O próprio texto diz que a passagem natural, óbvia, que era a porta, estava obstruída, dada a quantidade de pessoas que estavam ali para ver Jesus. E aí a gente percebe que quem tem a alternativa,
que tem em vista solucionar o problema, nem é o paralítico, nem é o enfermo, mas são os amigos do paralítico. Então o que eles ficam pensando? Está todo mundo tentando, está todo mundo enxergando o mecanismo, o acesso convencional. Vamos agir de uma maneira anticonvencional, não convencional. As pessoas estão indo pela porta, nós vamos pelo telhado. Aqui, só desse texto daria para nós trabalharmos uma outra exposição, uma outra pregação. Mas o que eles fazem? Eles percebem, vocês podem identificar por meio do texto, que eles fazem uma análise de todo o ambiente, e eles não dão um tiro no escuro. Eles identificam o ponto certo onde Jesus estava. Porque poderia ser que eles iriam abrir o telhado e eles colocariam um aleijado atrás de Jesus. Mas eles fizeram questão, eles calcularam de modo que ele fosse posto diante de Jesus. Que não houvessem alternativas mesmo para que Jesus ignorasse o que estava acontecendo. E a palavra de Deus fala que quando... Eu vou abrir um parêntese. Só por todos esses pontos que eu mencionei aqui, a gente pode perceber que eles tiveram um trabalho danado. Eles não estavam lá só por desencargo de consciência, eles compraram a causa. Eles se dispuseram a ser um com aquele paralítico. Nós somos o único mecanismo, nós somos a solução, a alternativa razoável para a resolução do problema. Eles não mediram esforço, foram até o último instante. Agora cá entre nós, você acha que o povo que estava tentando de maneira convencional não ficou indignado? Se imagine no lugar deles. Eu não sei se você já teve essa experiência. Às vezes você está na fila do banco, quando é fé, vê alguém e entra na sua frente. Eu tenho certeza que o que acontece de ruim é só comigo. No caso de vocês tributam glórias a Deus. Você fala, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus que essa pessoa furou a fila, entrou no meu lugar aqui, estou transbordando de alegria. É mais ou menos assim, né? Eu sei que vocês não é, eu particularmente fico assim, com perdão da expressão, puto de raiva. Onde já se viu, estou aqui há horas esperando para ser atendido e esse cara vem na minha frente. Não dá. Os caras correm o risco de ser açoitados, de serem apedrejados, de serem escorraçados por aquilo que eles estavam fazendo. Só que aquilo que para os outros às vezes seria motivo de inveja, de discórdia, de contenda, para Jesus é motivo de louvor, porque quando ele vê o aleijado, ele diz, exclama, eu nunca vi uma fé como desse povo. A fé do aleijado, não a fé desses amigos, que foram até a última instância, até o último momento. E o que acontece? Qual que é o desfecho de tudo isso? Aquele aleijado é curado. Isso é testemunho não só para os de dentro, é testemunho para os de fora também. Olha, eu acredito que é quando eu e você formos um, o mundo vai crer que por Jesus nós fomos enviados. Eu sempre falo sobre isso. A gente observa no capítulo 14 de Êxodo, que acontece o advento da libertação do povo de Deus do Egito. Eles são libertos por meio da abertura do Mar Vermelho. Eu não sei se você já parou para refletir sobre isso, mas quando o mar abre, tem uma pessoa que vai primeiro, outra que vai por último. Nós tínhamos pessoas de diversas faixas etárias, é verdade ou não é? Nós tínhamos pessoas de diversos portes físicos, nós tínhamos pessoas de diversos perfis e condições financeiras, nós tínhamos pessoas de todo tipo. Ou seja, essas características, esses predicados, essas prerrogativas, davam condições para que um chegasse na frente do outro, e o outro depois. Só que a Escritura não diz que as pessoas estavam preocupadas de não chegar a tempo, que elas estavam receosas do mar fechar e elas não terem chegado em primeiro lugar. Não tinha preocupação desse tipo. E o mar não fechou enquanto tinha gente atravessando. O mar só fechou quando o último passou. Os únicos que foram consumidos e mortos pelo fechamento do mar foram os egípcios que perseguiam o povo de Israel. E o que isso tem a ver conosco?
Eu e você não estamos em uma corrida de velocidade, nós estamos em uma corrida de revezamento, onde o que importa não é quem chega primeiro ou quem chega por último, mas se todos chegam lá. Às vezes quem representa a chegada é um indivíduo, mas o que faz a diferença é se esse indivíduo representa o todo. Sabe quando é que eu e você seremos vistos, e a nossa igreja como uma igreja poderosa, viva e triunfante? É quando todos nós chegarmos naquele dia. De nada vai valer um chegar e o outro não, de nada vai valer um aparecer e o outro não. O que vai valer naquele dia é todos nós estarmos lá dizendo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mas nós não podemos fazer sozinhos, nós só conseguiremos isso se nós formos um. Mas eu até gostaria de fazer uma citação aqui de John Maxwell. John Maxwell, ele diz o seguinte em suas 17 irrefutáveis leis do trabalho em equipe: que o número 1 é muito pequeno para se chegar à grandeza. A lei do significado propõe isso. Todo mundo pode olhar para o guri, agora olha para mim. Vocês ficam incomodados, né? O número 1 é muito pequeno para se chegar à grandeza. Mas o segundo ponto que está proposto aqui é o seguinte: nós somos um corpo que possui muitos membros. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 14 ao 22 o seguinte: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão, não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou do corpo? Nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos, eles são necessários. Eu sei que quando às vezes a gente fala sobre unidade, na cabeça de alguns o que vem é sobre uniformidade ou igualdade. Mas essas palavras são ou possuem significados completamente diferentes. Quando nós nos tornamos pertencentes à família de Deus, a posição que todos receberam foi a posição de filhos. Mas quando nós nos tornamos filhos, não existia uma pretensão ou expectativa no coração de Deus que nós fôssemos iguais. O próprio texto é autoexplicativo, ele fala: nós somos muitos, mas formamos um só corpo. E quando nós falamos de unidade, às vezes você fica pensando: não, eu tenho que vestir como Aldo, eu tenho que calçar como Eduardo, eu tenho que me portar como Calabrese. Para que nós sejamos um, todos precisam ser iguais. Mas muito pelo contrário, é na diversidade que se manifesta a multiforme graça de Deus, de nos criar de maneira diferente, mas mesmo assim nos dar condições para que nós caminhemos em conjunto. Graças a Deus por causa disso. Graças a Deus. Eu não vou até tecer um comentário aqui, eu vou deixar de lado. Eu fico pensando, imagina se eu tivesse que acordar comigo mesmo todo dia. Ia ser uma tragédia. Tem horas que nem eu mesmo suporto. Eu fico pensando: minha esposa é mulher de Deus demais, porque tem hora que eu não dou conta de mim. Eu sei que é só comigo, não acontece com ninguém aqui. Mas esses dias eu estava ouvindo um pregador. Ele estava falando o seguinte, que foi pregar numa conferência, e ele pregou e foi incrível, as pessoas foram muito abençoadas. E aí quando ele desce da plataforma, ele desce do palco, vem uma pessoa até ele e fala: mano, a minha admiração por você já era grande, agora ela cresceu ainda mais. Como que eu faço para ser como você é? E aí de supetão ele responde para aquele camarada e fala: você não pode ser como eu. Aí ele fica chocado, fala: como assim? Acho que naquela questão de segundos pode ter pensado: mas que cara arrogante, como assim? Não posso ser como ele? Conversa é essa? E aí o pregador prossegue dizendo: porque se você for como eu,
o mundo vai perder você. E isso seria uma grande tragédia. Quando nós falamos em sermos um, algumas pessoas pensam em autoanulação, em autossabotagem. Mas eu acredito que a igreja é esse santo mosaico, onde uma peça se encaixa na outra e compõe um lindo desenho que é a igreja, é o corpo de Cristo. Esses dias eu fiz um curso de coach aqui no hotel, não só eu, tinham mais uns 15 membros da equipe de liderança da igreja fazendo. Era a terceira formação em coach que eu estava fazendo. Tem um momento no curso de coach, pelo menos nos que eu fiz, que você simula uma sessão, um atendimento, onde tem um coach e o coachee. E o fundamento desse atendimento é mais ou menos o seguinte: você não está ali para dar resposta para o camarada, você está ali para levá-lo a entregar, a enxergar, a identificar a resposta que ele mesmo sabe que está dentro dele. Só que assim, pelo menos nas 2 primeiras formações que eu fiz, assim, eu ficava coçando, eu falei, como? Esse cara nunca vai encontrar a ponta desse ninho de guacho dele aqui. E aí o que eu fazia? Eu já ia dando a resposta para o cara, não, porque você tem que fazer assim, assim, assado. E aí, quando terminou tudo, eu fiquei pensando, falei, rapaz, será que só eu não me contive e fiquei lá dando respostas? E aí eu fui conversar com as outras pessoas, eles acalentaram meu coração, falou, eu não dei conta. Quando o camarada começou a falar dos problemas que ele estava vivendo, eu fui logo dizendo o que ele deveria fazer. Falei, glória a Deus, não estou sozinho. Mas qual que é o problema? A gente sempre acha que tem uma resposta melhor do que o outro. Por que a gente acaba agindo dessa maneira? Porque nós sempre achamos que temos a solução do problema. Em outras palavras, sutilmente, nós achamos que somos melhores que os outros. Nós achamos que as pessoas têm que fazer da maneira como nós julgamos que é a correta. Isso aconteceu até a 2ª formação. Na terceira, que foi essa onde todo mundo estava aqui, os meninos, a Jéssica estava aqui, né? Aconteceu algo incrível. A gente começou o treinamento no auditório de cima, que é onde nós nos reunimos de costume, depois descemos para cá. E aí separaram lá as equipes, as duplas, deram um tempo para que as pessoas conversassem. Num primeiro instante, um ia atender e ser atendido, depois inverteria. Aí o camarada que eu peguei lá para fazer o atendimento com ele, já começou falando, rapaz, eu sou cristão, você é cristão? Eu falei, sou cristão. Ele falou, eu sou da igreja tal. Eu falei, que benção. E graças a Deus não perguntou de qual igreja eu era. E aí ele falou, rapaz, saiu lá da comunidade de fé que eu congrego, um camarada que se chama Rodrigo, pastor Rodrigo. Sério. E aí ele falou, rapaz, o povo apedrejou esse cara, mas eu não fui com a galera. Eu falei, glória a Deus. O povo falou um monte de coisa dele, mas eu não acho que isso é verdade. Acredito que ele é homem de Deus, acredito que ele é uma benção. Você conhece o pastor Rodrigo? Eu falei, conheço. O Rafael estava do meu lado e falou, pois é, conheço o Rafael aqui, o Rafael é uma benção. Saiu para andar com esse pastor Rodrigo, ele só pode ser uma benção. Eu falei, eu acredito nisso que você está falando. E aí o cara falou, deu o horário do intervalo, voltando para cá para concluir, nesse momento já era embaixo. E aí ele falando da vida dele. Aí ele olhou para o meu crachá, ele não tinha perguntado, ele falou, rapaz, seu nome é Rodrigo também, né? Eu falei, é. Eu falei, eu sou o pastor Rodrigo. Ele falou, mentira. Eu falei, verdade. Ainda bem que você falou só coisa boa, mano. Eu estava lá me contendo, segurando. Os meninos viram. Aí o cara começou a contar a vida dele, falou, pois é, meu casamento estava assim, assado e tal. Eu falei, pois é, acredito que Deus nos juntou aqui por um propósito. Ele falou, eu também acredito, Deus te trouxe aqui para liberar uma palavra na minha vida. Eu falei, amém. Moral da história, terminou o atendimento ali, eu estava impondo as mãos e orando pelo camarada. Deus faz uma obra no casamento, na vida dele, na vida de todas as pessoas que compõem o networking dele. Graças a Deus esse último atendimento teve um desfecho melhor, mas qual que é o moral da história? A gente sempre acha que tem uma resposta melhor do que a dos outros. Nós sempre achamos que temos uma conduta diferente. Eu não sei se vocês sabem, mas durante um tempo eu liderei um movimento universitário em todo o Brasil.
E isso, por consequência, me levou a estudar sobre o assunto. É interessante que, talvez você não saiba, uma curiosidade, a Universidade de Harvard, ela é uma das universidades mais bem conceituadas do mundo. E o que inspirou o seu fundador a criá-la foi o seguinte entendimento: nós queremos que as pessoas conheçam a Deus por meio da razão. Só que eu acredito que não existe apenas um caminho para se conhecer a Deus, mas que pelas diversas áreas do saber as pessoas podem encontrar a Deus. O foco era conhecer a Deus, mas os caminhos eram diversos. E aí então eles fundaram uma universidade. Eu não sei se você sabe, mas um dos significados da palavra universidade é unidade na diversidade. Em outras palavras, eu e você podemos ser um, mesmo sendo completamente diferentes. O que importa é que a nossa causa seja a mesma. O que importa é que a nossa motivação seja a mesma. O que importa é que o nosso coração seja o mesmo. É interessante que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Mas mesmo tendo todos nós sido criados à imagem e semelhança, não tem uma pessoa igual a outra. Nem mesmo os gêmeos univitelinos, eles são completamente idênticos. Não tem ninguém igual ao outro. Agora, o problema de alguns lugares é que forçam que as pessoas sejam completamente iguais umas às outras. Mas não faz sentido. A palavra de Deus nos fala no Salmo 139, que Deus nos teceu no ventre de nossas mães e nos criou de maneira assombrosamente maravilhosa, com características subjetivas, intangíveis. Agora, cá entre nós, não faz sentido Deus nos ter criado de maneira assombrosamente maravilhosa, para depois nós termos que matar nossa subjetividade, para que depois nós tivéssemos que ser completamente pintadinho, bonitinho, cheirosinho, igualzinho o outro. Deus nos criou para sermos distintos, mas para que através de nós o nome dele seja glorificado. Esses dias a gente estava preparando material que vai ser compartilhado no trabalho com crianças, e essa nova apostila não dá nada pronto, nem mesmo o versículo bíblico está lá, só está a referência, não te dá a ilustração na própria apostila, você tem que buscar. E aí pararam para me perguntar, o que você acha de tudo isso? Eu falei, eu acho incrível, porque se você reparar, desde a infância, a pedagogia, a educação brasileira, ela intenta matar a subjetividade de todo indivíduo. Você pode perceber que é uma máquina de reprodução em série. Eu vou aplicar aqui para você ver que é uma realidade. Quando o camarada vai fazer a prova, ele não pode colocar aquilo que ele interpretou à luz do estudo que foi compartilhado. Ele tem que colocar igualzinho está na apostila. Porque se não tiver igual a apostila, está errado. Ao invés de ensinar, está doutrinando, está reproduzindo, está replicando. Você vai perceber qual que é o reflexo disso. Não tem competitividade no mercado de trabalho. Por que as pessoas que decidiram empreender se tornaram exitosas e acabaram se sobressaindo? Porque fugir da margem. Desde a infância o menino é ensinado a pintar dentro da margem. Mas quem que diz que ele tem que pintar dentro da margem? Quem que diz que tem que ser dessa maneira? E sabe qual que é o problema? Quando alguém se posiciona de um método ou de uma maneira não convencional aquilo que está proposto, as pessoas acabam rotulando, tagueando, falando. Mas deixa eu te dizer, você precisa ter ousadia para ser quem Deus te criou para ser. O problema é que às vezes a gente está mais preocupado com a opinião dos outros do que com a opinião de Deus, com o que Deus pensa a respeito disso. O que os outros vão falar a respeito de mim? O que eles vão pensar ao meu respeito? Mas precisa de muita ousadia para ser quem Deus nos criou para ser. Eu oro para que Deus levante pessoas com ousadia no nosso meio. Eu oro para que Deus empodere, para que Deus encoraje, para que Deus levante pessoas com criatividade, com inspiração, com ousadia, para fazerem a maneira de Deus. No final das contas, não vai importar o que os outros pensam ao meu respeito, vai importar o que ele pensa ao meu respeito. A palavra de Deus fala que Davi cumpriu o propósito de Deus na sua geração.
E o que importa a todos nós é chegarmos naquele dia e respondermos a essa mesma pergunta: cumprimos ou não o propósito de Deus nos dias da nossa chance? É isso que vai valer a pena. Deixa eu te fazer uma pergunta reflexiva. Será que hoje algumas resoluções elas precisariam ser tomadas na sua vida? Será que algumas coisas elas exigiriam renúncia da sua parte? A diferença entre aquele que tem expectativa daquele que experimenta é uma única: é a resolução e a decisão de ousar contra as circunstâncias. Existem certas coisas que hoje nos paralisam. Se não der certo, e se eu falhar, e a reputação, o que importa em tudo isso? E aqui eu entro no terceiro ponto da mensagem. Já chamo aqui o pessoal da adoração. O povo fez questão de pôr um relógio aqui para mandar a gente embora. É que o terceiro ponto aqui é o seguinte: somente em Cristo eu e você podemos ser um. Deus nos chamou a unidade de coração, de mente e de propósito. Deus nos chamou a unidade. A palavra de Deus fala em Atos capítulo 4, versículo 32 o seguinte: da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. A Bíblia fala que um era coração e outro era alma. Ou seja, um cara era mais emocional, a gente pode interpretar dessa maneira, o outro era mais racional. Eles eram diferentes. A gente pode perceber que a maneira que a igreja edificava ou funcionava era uma maneira completamente orgânica. Não existia uma cartilha de regras. Onde que está o manual de reuniões em pequenos grupos? Não tem. Onde que está o manual das práticas bíblicas? Jejum, oração, confissão, não tem. Não existia um método, uma sistemática. A maneira que a igreja vivia era uma maneira completamente orgânica. Qual foi o problema? Com o passar do tempo a gente foi construindo cartilhas, manuais. E eu não sou contra manuais. Eu acredito que devam existir balizadores que vão nos levar a uma direção correta. Mas não pode parar por aí. Tendo em vista prevenir ou corrigir os problemas que aconteceram em meio a essa edificação, nós começamos a criar um engessamento da estrutura. Bill Johnson ele fala o seguinte, que o que mata, Bill Johnson é um pastor da Bethel, que está hoje a igreja mais relevante do mundo, e ele fala: o que mata os moveres de Deus não é a liberdade, não é a espontaneidade. O que mata os moveres de Deus é o controle, é a manipulação de pessoas. Porque sempre que Deus orquestrou, eu vejo o Espírito como um maestro tocando as coisas. Sempre quando foi como ele queria, nunca deu errado. Começou a dar errado quando o homem começou a intervir e a achar que ele tinha a maneira correta, o caminho exato para se chegar a Deus. O problema é que Deus nunca exigiu isso de nós. O próprio Bill Johnson, no livro O Poder para Transformar o Mundo, ele fala o seguinte: a verdadeira libertação que um homem pode experimentar não é a libertação no sentido de se desligar do mundo. Ele fala, tão pouco a libertação que o homem pode experimentar não é a libertação que o conecta a uma religião, não é simplesmente sair do mundo e se conectar a uma religião, mas ele termina exclamando e dizendo o seguinte: a verdadeira libertação que um homem pode experimentar é quando que, movido pelo Espírito, ele começa a pensar por si mesmo. E aí você pode parar e perguntar: se todos começarem a pensar por si mesmos, isso não vai ser um problema? E aí eu uso duas ilustrações, eu uso um paralelo aqui para esclarecer isso. A palavra de Deus fala em Gênesis que existe um povo que tinha um projeto de edificar uma torre que chegasse até o céu. Só que a motivação do coração deles era uma motivação errada, era uma motivação maligna.
de que quando um fala, o outro não entende. Só que nós vemos algo mais ou menos parecido acontecendo no Novo Testamento. A palavra de Deus fala no livro de Atos, a partir do capítulo 2, que estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio sobre eles línguas parecidas com de fogo, e eles passaram a falar em outras línguas. Cada um falava na sua língua materna. Só que, embora falando línguas diferentes, todos eles conseguiam se entender. Entenda, porque o propósito deles era o mesmo. Se nós formos um e o nosso coração estiver voltado a Cristo, nada e ninguém vai poder parar aquilo que nós intentarmos fazer. Agora, se cada um começar a fazer o que dá na telha, vai ser um problema. Não confunda liberdade com anarquismo, porque são coisas completamente diferentes. As pessoas estavam lá falando, cada um no seu próprio idioma em Babel, com o intuito, a finalidade de destruir, de contender, de intentar contra a edificação da obra de Deus, quanto o propósito profético de Deus. Mas em Atos nós vemos que eles estão juntos, movidos por uma só causa, que é ver o reino descer para a terra, e se tornou uma força avassaladora, onde que nós estamos aqui para representar o que eles começaram. Deixa eu te dizer algo. A palavra de Deus nos mostra que Jesus vai até Betânia visitar alguns amigos. E aí o que acontece? Tem uma mulher chamada Maria que estava quedada, rendida, entregue aos pés de Jesus. Estava lá adorando, contemplando, amando, aproveitando aquele tempo. E a irmã dela se indigna e fala: Jesus, até entendo o pensamento dela. Sempre que eu vou receber alguém lá em casa, eu quero fazer o melhor, quero preparar a mesa, o melhor ambiente. E o coração de Marta era esse. Jesus nem condena no sentido de desprezar completamente o que ela está fazendo. Marta começa a criticar Maria, e aí Jesus se levanta e fala: Marta, Marta, o que é necessário, uma coisa só importa. Eu estou aqui, ó, sua irmã reconheceu e se dedicou à melhor parte. Faça você a mesma coisa. Eu sei que nós poderíamos estar fazendo muitas coisas, mas uma coisa só importa. O que importa é estarmos rendidos aos pés dele. A única coisa que importa é estarmos aqui rendidos aos pés de Jesus. Eu sei que é importante ter uma estrutura, uma banda, instrumentos, as caixas para propagar e potencializarem a comunicação, mas se Jesus não estiver no nosso meio, nada disso vai valer a pena. Nada disso vai ter eficácia. O que vai importar quando as pessoas vierem aqui tratando do aspecto da reunião da nossa família é se Jesus estiver aqui. Todas essas coisas vão passar, mas se Jesus estiver no nosso meio, as pessoas elas não vão só entrar, elas vão entrar e vão ficar. Eu quero, o desejo do meu coração é que a cada dia essa voz seja bradada. Pouco é necessário, uma coisa só importa. O que importa é que sejamos rendidos aos pés dele. Eu quero te convidar a ficar de pé, mas eu quero te contar uma única e última história. Dia 8 de fevereiro aconteceu um projeto que teve em vista a mobilização para o maior envio missionário de todos os tempos.
luz. Uma só voz e uníssono. Foi como que música aos ouvidos dos participantes. Todos reagiram em intensa vibração. E ele conclui dizendo mais ou menos assim: ele fala, olha, quando nós ficarmos bradando as nossas preferências, enquanto nós ficarmos levantando bandeira por causa dos nossos gostos e estilos, é isso que irá acontecer. O mundo não irá entender a nossa mensagem. Somente quando